estão me vendo? Vou solicitar a Beatriz me auxiliar, por favor, na parte de microfones do público participante. Ok. Doutor Francisco, podemos? Podemos, claro, maior prazer. Boa noite a todos os presentes em mais um evento da Academia de Medicina de Mato Grosso. Nossa gratidão pela participação de todos vocês em mais esse importante evento científico, evento técnico, promovido pela diretoria, pela equipe coordenada pelo Dr. Scala. E nós desejamos a todos uma profícua aula, um profícuo momento de conhecimento. O tema desta noite será autismo, um complexo industrial, e trataremos desse tema com o professor Francisco, doutor Francisco, a qual, nesse momento, primeiro eu passo para a doutora Marisa, vice-presidente da academia, Marisa Frattari, e em seguida pode ficar à vontade já o doutor Scala, que coordena na academia, junto com a sua comissão, este momento. Doutora Marisa. Boa noite a todos. Eu estou aqui como vice-presidente, representando o doutor Roberto de Azevedo, que teve, por motivo de viagem, ele não pôde estar aqui de trabalho. E quero cumprimentar a todos, quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram no sentido da divulgação de tão importante tema. Eu quero agradecer o Conselho Regional de Medicina, doutor Diogo Sampaio, que nos ajudou bastante, doutor Carlos Borê também, que nos ajudou bastante na divulgação, todos os acadêmicos que nos ajudaram. Eu quero agradecer o pessoal da minha igreja, Batista da Paz, em nome do meu pastor Moisés e a pastora Gleice também, que participaram na divulgação, e da Associação de Psiquiatria, e que estou vendo que vários colegas estão aqui presentes. Nós estamos dando continuidade ao ciclo de palestras, hoje com um importante tema, e me sinto muito honrada de estar recebendo o Dr. Francisco Assunção, que eu sou fã de carteirinha, já falei para ele, tenho livro autografado por ele, então, assim, é muito prazer estar com o senhor aqui conosco, Dr. Francisco. O prazer é meu, é sempre muito bom estar com amigos e com pessoas que eu admiro e que eu gosto. E eu agradeço o convite e me sinto honrado em participar desse evento da Academia de Medicina de Mato Grosso. Muito obrigado pelo convite. E o senhor falou que é da Academia de São Paulo, né? Da Academia de Sou. Medicina de São Paulo. Por incrível que pareça, acho que eu sou assim, um caso meio raro, eu faço parte da Academia Paulista de Medicina e da Academia Paulista de Psicologia. Acho que psiquiatras fazerem parte da Academia de Psicologia não é uma coisa muito usual. Então, por isso que eu falei que acho que sou um caso meio raro, mas eu faço parte das duas academias em São Paulo. Sim, então nós vamos passar a palavra para o doutor Scala, que é o coordenador da nossa comissão científica e que está à frente do evento. Pois não, doutor Scala, boa noite. Muito obrigado, doutora Marisa, obrigado a todos pela audiência. Eu sou Luiz Scala, professor titular de cardiologia do UFMT, cardiologista, portanto, não sou psiquiatra. Então, hoje, 29 de julho, temos o prazer de continuar o ciclo de palestras da Academia de Medicina de Mato Grosso, de 2025, e uma noite muito especial, quando temos a honra de receber o professor Dr. Francisco Assunção Júnior, médico, psiquiatra, professor livre-docente da USP, que está em São Paulo, e nos vai brindar com um tema de grande importância no contexto da saúde, que é o autismo. Agradeço a todos por reservar o seu tempo, em especial ao professor Francisco Assunção. É uma honra e um privilégio compartilharmos sua experiência neste assunto conosco, professor. Esta atividade da Academia de Medicina de Mato Grosso tem por objetivo abordar temas de grande relevância, aberto à participação da sociedade, além de oferecer um diálogo entre a comunidade médica, os profissionais de saúde e a sociedade civil,
nós temos uma audiência de pessoas de vários estados do Brasil. Bem, vou fazer uma breve introdução sobre o autismo e, em seguida, farei a apresentação do professor Francisco Assunção de uma maneira formal. Considerando, então, a responsabilidade ética e social da nossa academia em disseminar informações seguras à sociedade, voltamos neste ano de 2025, já que a gente abordou o autismo também no ano passado, um transtorno que envolve a comunicação, a interação social e o comportamento, e a alteração também do comportamento. Então, o autismo é muito importante, primeiro para a medicina e os profissionais de saúde aprimorarem conhecimentos para realizar diagnósticos tecnicamente corretos e com bases científicas e estratégias terapêuticas individualizadas. Para as famílias, reconhecerem precocemente que o transtorno autista, não é, do espectro autista, a fim de proporcionar entendimento, acolhimento e acesso a intervenções que possam transformar trajetórias de vida. E para a sociedade, reconhecer e incluir pessoas com autismo a fim de construir comunidades mais justas e diversificadas. Apenas uma palavrinha sobre prevalência, não é? Alguns dados de prevalência do Censo Demográfico de 2022 do BGE, divulgados agora em maio de 25, indicam que no Brasil existem 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico formal de autismo, ou seja, cerca de 1,2% da população com predomínio entre os homens, 1,5%, versus 0,9% nas mulheres. Entre crianças de 5 a 9 anos, a taxa alcança 2,6%, chegando a 3,8% entre meninos dessa faixa etária. Na adolescência e na vida adulta, os percentuais variam entre 0,8% e 1%, refletindo desafios do subdiagnóstico e a menor detecção nos adultos. Assim, o diagnóstico do autismo não se baseia em testes laboratoriais, sendo necessário que um profissional tecnicamente qualificado interprete sinais clínicos com precisão, diferenciando o autismo de outras condições que apresentam sintomas semelhantes, transtornos de linguagem, TDAH, de distúrbios sensoriais, para garantir a certificação legal, acesso a direitos civis, terapias e inclusão social. Então, nesta área, atuam psicólogos, neuropsicólogos, neuropediatras, psiquiatras infantis, fonoaudiólogos, psicopedagogos, que frequentemente trabalham com ferramentas combinadas, entrevistas estruturadas com cuidadores, não é? Então, é um diagnóstico eminentemente clínico e com base, portanto, técnicas absolutamente científicas, não é? Apesar da ampliação do número de diagnósticos nos últimos anos, muitas regiões do país ainda não dispõem de profissionais com treinamento adequado para identificar sinais sutis, o que impacta especialmente diagnósticos em meninas, adultos ou pessoas com inteligência acima da média. Os desafios, então, envolvem diagnósticos incorretos por profissionais mal capacitados, além de estigmas culturais e compreensão limitada sobre o espectro autista, além da desigualdade no acesso ao diagnóstico entre regiões e grupos sociais. Em resumo, para finalizar, assim, nossa interação ao convidar o professor Francisco Assunção Júnior é disseminar informações altamente qualificadas sobre autismo, fortalecer o diagnóstico feito por profissionais habilitados e unirmos medicina, educação, família e comunidade para que haja mais qualidade de vida na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. Apresentando o professor Francisco Batista Assunção Júnior, médico pela Faculdade de Medicina do ABC, São Paulo, professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP, professor associado do Instituto de Psicologia da USP, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Psicologia pela PUC São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Londres, na Grã-Bretanha, membro da Academia, como já falado há pouco, da Academia de Medicina de São Paulo, da Academia de Psicologia de São Paulo, cadeira 17, e membro colaborador da Associação Brasileira de Psiquiatria, além de coordenador do Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tem vasta experiência em psiquiatria, atuando principalmente em autismo, psiquiatria infantil e autismo infantil.
Professor, é uma honra recebê-lo, um grande prazer e estamos à disposição para ouvir a sua palestra. Em seguida, nós vamos abrir para toda a comunidade que nos assiste, para que possam fazer perguntas e comentários. Muito obrigado, bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e me sinto honrado mais uma vez. Eu trouxe algumas apresentações, eu trouxe uma apresentação, mas após a belíssima apresentação que o colega fez, eu gostaria de deixar mais em aberto, porque acho que muito mais do que falar sobre dados que os senhores têm de livros, talvez seja a minha intenção podermos refletir sobre o que está acontecendo sobre o autismo nesse momento no nosso país. Eu posso falar do nosso país porque acompanhamos o seu desenvolvimento aqui. Esse ano fez exatamente 50 anos que eu recebi o meu primeiro paciente autista. Então, tem um significado muito grande para mim. E o ano passado nós fizemos, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, pela Associação de Psiquiatria, uma pequena publicação que são as recomendações da associação. Por quê? Por tudo isso que foi dito até agora. Porque autismo virou uma grande indústria dentro, principalmente, do nosso país. E isso tem consequências muito sérias. O que está acontecendo? Então, se nós pegarmos as variações de taxa de incidência ou de prevalência, como queiram, em diversos lugares do mundo, nós vamos encontrar dados extremamente discrepantes e variados. Por quê? Por causa do diagnóstico. A forma como esse diagnóstico é feito, pois não. O senhor pode seguir, doutor. Eu estou controlando os microfones aqui. Não, é que alguém falou para esperar por isso. Não, pode seguir. A forma como esse diagnóstico é feito, que é o que vai ser a base da seleção das amostras de pesquisa, é extremamente variável. Então, nós encontramos variações muito grandes, e essas que eu apresento aqui ainda são muito pequenas. Por quê? Porque quando eu pego o Centro de Estudos sobre Doenças Mentais norte-americanos, o estudo de 2020 já sugere uma incidência de 1 para 36 crianças com idade estimada de 8 anos. Então, só para os senhores observarem, de 2004 a 2020, nós passamos uma prevalência de 1 para 166 para 1 para 36. E se nós pegarmos o dado do ano passado, de 2024, nós chegamos em 1 para 31. E aí, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que está acontecendo? Porque em qualquer outra patologia que nós observássemos um crescimento desse tipo, nós diríamos assim: estamos diante de uma epidemia. Então, é um dado que tem que ser parado para ser pensado. E aí eu fiz uma brincadeira. Por quê? Porque quando o Kanner descreve, em 1943, o autismo, ele descreve como quadros raros. Quando aparece o DSM-3, em 1988, se fala em alguma coisa ao redor de 0,04%. 4 para 10 mil. E aí a brincadeira que eu fiz foi a seguinte: pegando as prevalências entre 1943 e 2010, em 22 anos, o crescimento foi aproximadamente de 3,45% ao ano. Quando eu pego de 2010 a 2023, então 13 anos, o crescimento chega à taxa absurda de 14,43% ao ano. E aí a brincadeira que eu fiz foi essa. Usando a razão
do crescimento dos últimos 13 anos e projetando para os próximos anos, em 2000, alguém está com o microfone aberto. Em 2033, todos nós seremos autistas. O que é um absurdo, né? Mas com essa taxa de crescimento, essa é a expectativa. E isso lembra, para quem gosta de literatura, o Alienista do Machado de Assis. Todos seremos autistas? Não. Todos os senhores serão autistas, porque sou eu que faço o diagnóstico. Então, só eu não serei, né? O que reforça o absurdo que estamos vivendo. E esse absurdo é só um absurdo conceitual? Não. Esse absurdo tem um preço. Tem um preço social, tem um preço político, tem um preço econômico. Foi citado o censo anterior. O censo do IBGE, 2010, falava que nós tínhamos 45 milhões e 600 mil brasileiros com deficiência, de vários tipos. Isso é 24% da população. Depois disso, nós transformamos ou passamos a considerar deficientes Tourette, epilepsia, Crohn, Alzheimer, esclerose múltipla e o último projeto de lei é com fibromialgia. Se eu somar isso, os maiores de 60 anos, eu ultrapasso 50% da população. E aí nós temos um problema sério que nós não paramos para pensar. Que é assim, quem vai pagar todas essas benesses? E eu me arrisco a dizer que são os senhores, porque eu tenho mais de 60 anos, então eu vou entrar nesse grupo que pode se valer de alguns benefícios. Com isso, eu acho que nós temos um problema seríssimo a pensar. Porque o mau diagnóstico não se reflete única e exclusivamente naquele indivíduo que é afetado por ele. Um diagnóstico mal feito e inconsequente, como vem sendo feito, ele se reflete em toda a população, porque essa população arca com esse custo. E aí nós vamos continuar a nossa conversa. E os senhores podem me interromper, porque eu acho que talvez mais importante do que o que eu falo seja pensarmos juntos. Então, a primeira coisa que se tem que pensar é o que você sabe de autismo, o que se sabe de autismo. Né? Se desaprendeu sobre autismo. Aliás, eu tomaria a liberdade de dizer que se alterou a essência da medicina. Então, nós vivemos um período de ignorância conceitual, porque nós fazemos diagnósticos mecanicistas, superficiais e rasos. Vamos pensar o autismo um pouquinho. Não com esse nome, mas são descritas crianças isoladas desde o século XIII, que ficavam como as crianças selvagens. Victor de Aveyron, Kaspar Hauser, etc. Na década de 20, 1926, uma psiquiatra russa, ela descreve 6 crianças que, embora ela não use o nome autismo, ela fala de sintomas de tipo autísticos. Em 1943, um psiquiatra que é ucraniano, por coincidência, radicado nos Estados Unidos na Johns Hopkins University, que é o Leo Kanner, ele descreve um grupo de 11 crianças com o nome e dá o nome de transtornos autísticos do contato afetivo.
Um quadro que ele caracteriza a partir de isolamento extremo. Ele refere crianças que têm como que uma parede entre elas e o mundo, rituais de tipo obsessivo, que ele descreve como uma tendência à mesmice, atividades autoestimulatórias sob a forma de estereotipias motoras, principalmente como o bater dos braços como de forma semelhante ao bater de asas de pássaros, flapping, e alterações linguísticas, com um prejuízo comunicacional marcado. Os casos que Kanner descreve são extremamente graves. Ele considera a possibilidade de serem as formas mais precoces de esquizofrenia e, por isso, ele dá o nome de transtornos autísticos. Ele não inventa o nome. Ele vai buscar esse nome no sintoma autismo descrito pelo Bloiler, que nós vamos passar rapidamente daqui a pouquinho. Em 1944, um pediatra austríaco, Hans Asperger, ele descreve, sem conhecer os trabalhos do Kanner, pelo menos teoricamente, nada justifica que ele conhecesse, ele descreve crianças com prejuízo social, pequeno prejuízo cognitivo e alterações linguísticas. Uma hiperlexia com prejuízo semântico, uma linguagem artificial e pedante com alterações de prosódia, interesses específicos e um desajeitamento motor. Tem uma historiadora que, em 2019, escreveu um livro muito interessante, chama-se Edith Schaeffer, e ela escreveu um livro interessante sobre as crianças de Asperger. Como historiadora, ela narra a relação do Asperger com o movimento nacional socialista alemão da época. E refere que a diferença de amostra, para quem quiser ler o livro é interessantíssimo, que a diferença de amostra do Asperger e do Kanner é porque o Asperger, dentro da filosofia nacional socialista, só se interessava pelas crianças que tinham alguma possibilidade de inclusão social, uma vez que as demais entravam no sistema de eliminação nacional-socialista. Isso é interessante porque vai trazer algumas questões que eu acho interessante de pensá-las. E aí, o que é o autismo, o isolamento autístico que o Kanner descreve? Acho que a melhor descrição que eu encontro é essa que o professor Nobre de Mello cita no seu livro de 79. Ele diz assim: no encontro com o doente, o pesquisador experimenta um sentimento de estranheza, que provém da quebra de rapport mútuo, normal, que se estabelece quando duas pessoas se encontram. O instinto de aproximação e suas expressões se encontram perturbadas de um só lado. A tendência à aproximação por parte do observador esbarra com a ausência de aproximação por parte do outro. A descrição do sintoma do isolamento autístico é essa. E aí nós temos um primeiro problema diagnóstico muito interessante. A mim agrada muito o aspecto psicopatológico. Se eu considerar conceitualmente o que eu acabei de falar, autista não é o que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Quem tem dificuldade de se relacionar com as pessoas é o fóbico social. A dificuldade é do observador se aproximar do autista, porque não se estabelece o rapport, não se estabelece a aproximação parte do autista. Não é porque ele tem dificuldade, é porque o observador não consegue se aproximar dele. Ele esbarra com a ausência de proximidade
por mais que eu tente. E, de repente, o que nós passamos a observar dentro de um modelo mecanicista é que passamos a chamar de autista qualquer pessoa que tem um problema de sociabilidade. E isso, no mínimo, é não se conhecer o conceito. E esse déficit de interação social, que é nuclear nos quadros autísticos, implica em algumas habilidades cujo déficit é essencial, impedindo que esse indivíduo lide com as demandas do ambiente. Lembrem-se que o homem é um ser social, parafraseando Aristóteles. Por quê? Porque biologicamente nós somos bichos muito frágeis. E para nós sobrevivermos, nós dependemos do agrupamento que garante a nossa segurança biológica, ambiental, seja ela natural ou civilizatória. Então, quando nós falamos desse déficit social, nós não falamos de não gostar de estar com as pessoas. Nós falamos de ele não ser acessível às pessoas. Um outro problema sério que vem ocorrendo é que as pessoas passam a usar, os profissionais passam a usar uma miscelânea de classificações. A classificação que vale oficialmente no Brasil é a Classificação Internacional de Doenças, que ainda se encontra na 10ª edição no Brasil, porque a 11ª entrará em vigor só em 2027. Então, não existe oficialmente autismo nível 1, 2 e 3, porque isso faz parte do DSM-5, que é uma classificação oficial nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que seria interessante se fazer seria homogeneizar conceitos e as pessoas saberem do que estão falando. E aí, essas habilidades sociais, elas são muito importantes, né? Aqui tem uma pequena listagem dessas habilidades sociais. Eu preciso ter autocontrole. Autocontrole e expressão emocional significa eu reconhecer e nomear as minhas emoções e as dos outros. Conseguir falar sobre elas e sobre os meus sentimentos. Conseguir lidar com eles, controlar o meu humor, tolerar frustrações, expressar emoções. Se eu pensar numa habilidade empática, significa em ouvir, demonstrar e compartilhar o interesse do outro. Reconhecer o sentimento do outro. Compreender as situações propostas. Compreender a demanda do outro. Uma habilidade social é civilidade. Cumprimentar, se despedir, usar expressões de respeito e de demanda. Aguardar a vez, seguir regras. Fazer e responder perguntas. Mostrar sentimentos de agrado e desagrado, isso é ser assertivo. Saber concordar e discordar, fazer e recusar. Lidar, inclusive, com críticas, negociar interesses, resistir à pressão. Isso são habilidades sociais. Fazer amizades. Conseguir imitar comportamentos socialmente desejáveis, porque isso é adaptabilidade. Oferecer, solicitar e agradecer ajuda. Atender pedidos. E uma característica fundamental da humanidade, cooperar. Desde que nós passamos a trabalhar em grupo, como caçadores e coletores, nós passamos a fazer isso cooperando uns com os outros e dividindo os serviços.
E ainda das habilidades sociais faz parte solução de problemas interpessoais. Pensar antes de agir, reconhecer e nomear problemas, identificar e avaliar soluções, escolher alternativas, avaliar decisões. E aí uma coisa interessante que vem acontecendo, e que ninguém para pensar muito, atenção, é a presença de um déficit em uma dessas habilidades não significa autismo. Não existem sintomas patognomônicos de autismo. Autismo é um conjunto. Então, ter interesses específicos não é ser autista. Por quê? Porque colecionadores têm interesses específicos e atividades ritualísticas, inclusive. Ter sensibilidade a aromas ou a estímulos táteis não significa ser autista. Por quê? Porque isso é presente numa boa parte da população. Ter dificuldades linguísticas pode ser só um distúrbio de linguagem específico. Então, na minha maneira de ver, tem-se que pensar autismo como um todo e não como vem sendo feito a partir de sintomas específicos. E isso é interessante. Os senhores vão ver como a coisa vai mudando. E os senhores lembrem que uma classificação é especificamente um consenso. Ela não é um livro de psicopatologia. Não deveria, embora esteja se fazendo isso. Ninguém aprende psiquiatria estudando uma classificação. Isso é de uma pobreza teórica inimaginável. Então, se os senhores observarem, o DSM, que é uma classificação da Associação Americana de Psiquiatria, ele aparece em 52 com uma finalidade securitária, é pós-guerra, precisa se padronizar diagnósticos, porque senão vai ter muita gente dentro do seguro-saúde voltando da guerra. E isso é um gasto inimaginável. Então se cria o DSM dentro de um modelo psiquiátrico americano específico. O autismo não é descrito. Crianças com os sintomas autismo-like eram diagnosticadas como uma reação esquizofrênica infantil, dentro do que o Kanner pensava em 43. A CID-8 saiu em 65. Não tem qualquer menção de autismo. Só na 8ª edição, que é a CID-8, ele é citado como uma forma de esquizofrenia na infância. Em 68 sai o DSM-2. Autismo não está presente. As crianças continuam sendo diagnosticadas como esquizofrenia tipo infantil. Em 75 sai a CID-9. Autismo está dentro de uma categoria chamada psicoses de início específico na infância. Junto com as psicoses desintegrativas, que representam a síndrome de Heller descrita em 1910, as psicoses infantis atípicas e os quadros não especificados. A grande virada, e depois nós podemos até pensar isso, se dá em 80 com o DSM-3, que muda o conceito e muda o nome para transtornos abrangentes do desenvolvimento. Se faz uma revisão em 87, que é muito ruim. Por quê? Porque ela é inespecífica. E uma categoria que não é muito específica não serve para nada. Em 93 sai a CID-10, que segue o mesmo modelo teórico, ou um modelo teórico similar ao do DSM.
usando o conceito de transtorno abrangente de desenvolvimento para autismo infantil, mas mantendo outras categorias diversas. Os quadros atípicos, RET, os transtornos desintegrativos, o retardo mental associado com estereotipias e os não especificados. Em 94 saiu o DSM-4 e em 2004 o TR, que mantém as mesmas categorias, uma divisão em categorias, vamos dizer assim, e um diagnóstico que já vem desde o DSM-2 em vários eixos. E aqui aparece uma novidade, que é a síndrome de Asperger. Asperger descreve o quadro em 44. Ninguém dá a menor bola para o quadro, que ele descreve com o nome de psicopatia autística, até final da década de 80, quando a Lorna Wing traduz o trabalho dele do alemão para o inglês, e aí as pessoas ficam encantadas, e ela, no mea-culpa, diz que se arrepende de ter dado o nome de síndrome de Asperger, né? Mas não importa, cai no gosto do público e aparece, então, a síndrome de Asperger, que não se mantém porque não se encontram dados que justificassem a sua separação como uma categoria à parte. E o DSM-5, em 2013, ele traz algo como se fosse uma grande novidade, que é a transformação do autismo em um espectro, que é uma ideia que vem de 1988, ligada à questão cognitiva, não ao retardo mental. Lembrando que o retardo mental está presente entre 70% a 75% dos quadros de autismo. Mas o prejuízo cognitivo, mesmo sem o retardo mental, está presente, com alterações de teoria da mente, de coerência central, de função executiva. Que são coisas que, na maioria das vezes, são ignoradas quando se faz um diagnóstico. Diagnósticos que são lineares. Então, a ideia do transtorno do espectro autístico, ela aparece na década de 80. E o DSM-5 encampa, em 2013, aparecendo no DSM-5-TR, que é de 2018. Então, autismo, e aqui é um dos problemas, autismo passa a ser uma síndrome comportamental, com etiologias múltiplas, que evolui como um transtorno de desenvolvimento com prejuízo cognitivo e que, na sua sintomatologia, tem um déficit de interação social e no relacionamento com alterações de linguagem e comportamento. Para os colegas médicos que não são psiquiatras, pensem como seria interessante eu falar um nome qualquer e dizer assim: é uma síndrome pulmonar com etiologias biológicas múltiplas que evolui por um colapso generalizado e que é caracterizado por tosse, febre, expectoração e maciçez ou submaciçez, a percussão e mais alguma outra coisa que vocês queiram. Isso diz alguma coisa? Não diz nada. Essa é a descrição de autismo hoje. A CID-11 vai manter basicamente a mesma questão, né? A mesma descrição. O início é durante o período de desenvolvimento, geralmente a primeira infância, mas os sintomas podem não se tornar visíveis até mais tarde. Por quê? Porque eu dependo do ambiente para que esse ambiente demande habilidades para que eu possa ver o déficit nessas habilidades. Agora, isso não significa que eu só vou perceber isso aos 40 anos de idade, né? Porque o déficit tem que ter aparecido muito antes, que é o que nós não vemos.
Então, o primeiro problema é que nós temos uma cultura de carregar o livro embaixo do braço e não costumar se ler os textos originais, inclusive os prefácios das próprias classificações. Porque se nós formos ler o prefácio do DSM-3, o prefácio do DSM-3, ele já traz que o seu objetivo é ser uma linguagem comum, só, e não um livro de receitas, nem um guia clínico. Mas ele virou um guia clínico. Por que que se pensou, ou por que o DSM-3 é um marco na mudança do pensamento? Porque ele tenta pegar uma especialidade que em meados dos anos 70 é extremamente desconsiderada, principalmente nos Estados Unidos, e tenta trazê-la para uma abordagem mais científica, e para isso ele vai tentar se valer do modelo das chamadas ciências pesadas, quantificando e objetivando conceitos e modelos. Ponto. Só que ele é cuidadoso e diz assim, não é um guia clínico. Ele tem a proposta de ser uma linguagem comum, principalmente entre pesquisadores, mas não é isso que ele vira. E ele se universaliza porque ele abstrai a doença do indivíduo que é doente. Ele transforma numa entidade abstrata. E isso permite que ela seja vista, classificada, tratada de uma forma independente do paciente. E aí nós temos um problema que é muito sério. É o grande debate da escola de Cos e de Quinido da antiga Grécia. A gente aborda a doença ou o doente? A escola de Cos hipocrática trabalha com doente. E isso significa variabilidade individual. A Paidós grega traz exatamente essa ideia. Embora eu tenha um panorama geral da doença, a minha avaliação como clínico é de que o doente é um indivíduo pessoal, característico. Na medida em que se abstrai a doença do indivíduo, embora o modelo, a proposta terapêutica não tenha um valor em si, a indicação do médico vai fazer com que o tratamento, e aí sim tem custo, seja importante. E o médico é o ponto-chave para ser convencido de que tal ou qual tratamento é o melhor. Mais importante ainda é que, eu vou falar depois, se der tempo, é que o diagnóstico e a indicação terapêutica passaram a ser importantes mediaticamente. E isso passou a pressionar o médico, que passou a objetivar, satisfazer o paciente consumidor. Então, em lugar de ele estabelecer um diagnóstico para o paciente individualmente, ele passa a atender a demanda. E aí fica muito mais importante, muito mais fácil eu trabalhar com somatória de critérios, com uma medicina de cruzinhas. Se tem uma coisa que eu tento ensinar para os meus alunos é que eu não aceito um diagnóstico de autismo porque preenche 6 dos 8 critérios. Porque com isso se ignora a narrativa, se ignora exame. Aliás, exame psíquico caiu tanto em desuso que eu já sou obrigado a escutar pessoas falando que listagem de sintomas e sinais são as formas de se avaliar um paciente. Isso vale para uma pesquisa epidemiológica. Isso vale para eu homogeneizar amostras de pesquisa. Isso não vale para o meu atendimento clínico.
Mas foi isso que nós começamos a fazer. Nós passamos a criar questionários e instrumentos com validade estabelecida, teoricamente para independer da competência dos avaliadores. Por eu estar locado numa faculdade de psicologia, eu até crio questionários e valido questionários e crio instrumentos e valido instrumentos. E a gente sabe que a gente faz isso a partir de uma série de critérios e que um bom instrumento tem uma confiabilidade de 0,7, 0,8, o que significa que eu perco ou eu erro em 20% dos casos. Numa pesquisa populacional, isso é importante porque eu ganho em extensão. O erro muitas vezes é desprezível. Num trabalho clínico, o erro não é desprezível. Então, essa questão é uma outra questão interessante que acompanha esse problema, né? E aí o médico, mesmo sendo importante porque prescreve tratamento, inclusive através de demanda judicial, o papel dele passou a ser banal, porque qualquer um faz o diagnóstico. O paciente chega, aliás, ontem eu tive isso, o paciente chega com o diagnóstico feito por ele mesmo, através do preenchimento de questionários pelo Google, muitas vezes com um pedido jurídico para que ele tenha direito a determinadas coisas. E o médico, dependendo de como ele for, ele cede à pressão. E o que é pior, essa socialização e democratização do diagnóstico sensibilizou outros colegas que não entendem nada de psicopatologia a fazerem diagnóstico de transtorno do espectro autista. E aí eu fico me perguntando se alguém teria coragem de permitir que eu fizesse o parto. E eu sou médico. Só que eu não faço um parto há 50 anos. Ou se alguém acreditaria no meu diagnóstico de insuficiência cardíaca. No entanto, eu recebo diagnósticos e atestados de transtorno do espectro autístico feitos por ortopedistas, por cardiologistas, por endocrinologistas, que não têm a menor noção do que eles estão falando. E o que é pior, se redefiniu o conceito de doença mental, tanto para o médico quanto para a população. E ele entrou na cultura, como se ter uma doença mental fosse alguma coisa boa, né? Mesmo quando as pessoas falam, autistas têm uma bobagem. Autismo tem de 70% a 75% de comorbidade e retardo mental, que, aliás, deixou de existir. Não se faz mais diagnóstico de retardo mental. A maioria virou autista. E começam a se ouvir bobagens do tipo o Messi é autista. Não, isso é um absurdo. Porque se eu ler tanto o prefácio do DSM quanto da CID, eu vou perceber que um diagnóstico não é só a somatória de sintomas e sinais. Ele aporta junto, ao menos em psiquiatria, um prejuízo adaptativo. Aporta uma incapacidade e um prejuízo. Aliás, o que caracteriza uma deficiência é exatamente isso: a incapacidade e o prejuízo. Assim, nesses anos todos, nós tivemos mudanças conceituais, o autismo passou a uma síndrome, e nesse momento ninguém tenta compreender, né, o fenômeno. Isso altera a incidência. Hoje falamos em 1 para 31. Aumento esse muito mais ligado à amplificação do conceito e à ausência de modelos de compreensão.
né? Porque nós passamos a chamar de autismo, inclusive variantes do que é ser normal. E os tratamentos se alteraram. Não é porque nós descobrimos grandes coisas, é porque nós alteramos o conceito. Mas continuamos a usar os antipsicóticos, só que agora nós tratamos sintomas-alvo. Ninguém trata autismo. Nós tratamos a agitação do autista. A agitação é um sintoma-alvo. Eu diminuo a atividade ritual. A atividade ritual é um sintoma-alvo. Não é o autismo. E nós passamos de psicoterapias de base compreensiva para abordagens pedagógicas com base cognitivo-comportamental. E aqui entra uma outra questão interessante, porque isso aparece nos anos 80, né, com o trabalho que vai dar origem ao método ABA. E que as pessoas falam muito, mas que é do professor Lovas, que é um trabalho bem feito, mas que as pessoas esquecem de que ele trabalhou 6 anos com aquele grupo de crianças, que eram crianças que já estavam em escolas comuns, e ele observa alguma melhoria no número dessas crianças. Ponto. Quando os senhores pedem revisões sistemáticas, e apareceu uma revisão sistemática agora em abril, feita por um grupo bastante interessante do Hospital Sírio-Libanês aqui de São Paulo, em cima do método ABA e em cima do Denver. São métodos de abordagem de habilitação para crianças com autismo, né? E que não observam eficácia maior do que qualquer outro método em revisões sistemáticas. Lembrando que as revisões sistemáticas são extremamente importantes. E aí nós temos um problema sério, né? Que é diagnosticar, é reconhecer. E é reconhecer com um propósito, que pode ser clínico, e aí é para eu dar o tratamento, que pode ser de comunicação, e eu uso para dar aula e entender o que eu estou falando, que pode ser para pesquisa, por exemplo, epidemiológica, e que pode ser pericial. E os modelos diagnósticos são diferentes, os instrumentos são diferentes, e as comunicações são diferentes. E aí nós nos defrontamos hoje com um problema que é seríssimo, que é se usar um atestado, que é a afirmação de um fato pontual, para dar um diagnóstico para a vida inteira do sujeito. Isso está errado. O próprio relatório é uma descrição que o assistente faz do caso clínico do paciente e que pode ser contestado. Por isso, quando se fala principalmente em perícia, se fala em laudo. E o laudo se vale dos relatórios médicos, não dos atestados. E se vale, inclusive, da consulta ao assistente, inclusive questionando. E o diagnóstico visando o tratamento, vejam bem que interessante. Dar um diagnóstico de TEA não diz nada. Vou dar um exemplo bom para os senhores entenderem. Eu falar que 2 indivíduos são autistas, e isso é o que vem no atestado, F84, eu posso estar dizendo assim, os 2 são autistas. Um tem um nível intelectual abaixo de 20, medido a Vineland, que é uma escala de desenvolvimento, e o outro de 150, avaliado ao FISC, que é um teste de inteligência. Isso era o antigo eixo 2 do DSM até o 4TR. Eu acho que fica mais fácil explicar assim. Eu posso estar dizendo assim,
esse autista, além de um QD abaixo de 20, tem uma síndrome de Cornelia-de-Lange. E esse aqui não tem nada, de eixo 3. Esse primeiro vem de uma família desorganizada, carente, com dinâmica insatisfatória e instável. E esse outro vem de uma família organizada, com um modelo educacional congruente, coerente, sem grandes punições, dinâmica satisfatória e estável. E aí eu volto para o primeiro e digo assim, ele tem um índice de funcionalidade, pensando no CGAS, que é uma escala de avaliação do DSM, abaixo de 20. E esse outro aqui tem uma funcionalidade de 90, ao mesmo CGAS. São dois autistas iguais? Claro que não. A habilitação é a mesma? Claro que não. As demandas são as mesmas? Claro que não. O segundo não tem nem deficiência. Então, do que nós estamos falando? 1/3 só desses autistas vai ser medicado, pensando na literatura. E aí, vejam, nós vamos ter... Por isso que as generalizações são muito complicadas. Porque eu tenho coisas e indicações diferentes para pessoas com comprometimentos diferentes e com idades diferentes. Quando eu falo de autismos sem deficiência intelectual, que é um termo politicamente correto, mas que não tem valor legal, não? A CID-10 usa o termo retardo mental. Eu penso em escola regular, eu penso em moradia independente, eu penso em ele poder faculdade, eu tenho autistas que fazem faculdade. E ele pode ser empregado, dependendo do emprego, tudo bem. O prejuízo funcional é zero. Ou é muito pequeno. À medida em que eu tenho comorbidade do prejuízo intelectual, os modelos vão sendo diferentes. E aí uma outra coisa interessante. A partir de um determinado momento e de um determinado programa, a saúde não participa dele. O que esse indivíduo faz numa escola faz parte do atendimento educacional. Não faz parte da saúde. Os profissionais são de apoio escolar ou de apoio profissional no trabalho. Isso não é saúde. Se eu falo em moradia independente ou em moradia abrigada, isso é competência da assistência social. E existem órgãos públicos diretamente relacionados a isso, que não são a saúde. E a gente parou para ver o que a gente vive? Eu vou tentar ir rápido, só para dar uma geral. Nós vivemos num sistema de mercado. E esse mercado é uma realidade construída. E a essência de mercado não é a troca, é a concorrência. Que, aliás, vocês estão vendo na questão do Trump. E aí, no nosso modelo, né, modelo ocidental, né, de capitalismo não de Estado, nós temos transferências de ativos do domínio público para o popular. Né? Então, a mídia é fundamental. E aí nós temos médicos autistas na televisão, advogados autistas na televisão, que além de serem, se existirem muitos, representarem no máximo 25% dessa população, e aí nós simplesmente jogamos para baixo do tapete, como fez o Asperger na década de 40,
os graves. Né? Porque essas ideias difundidas mediaticamente produzem benefícios sociais, produzem benefícios às instituições, à cultura, aos direitos de propriedade comum. E isso facilita o estilo especulativo. Então, essa indústria que envolve a doença mental se construiu sobre 3 pilares. Se considerar a doença mental como uma questão social, e isso aumenta a prevalência em cima da banalização do diagnóstico, que foi onde eu me prendi mais. Se monta sobre a indústria da reabilitação, que criou um mercado de consumo. E se fundamenta também num sistema de representação cultural, discursiva, teórica, ideológica. Né? E isso em cima do aspecto mais cruel, que é o sofrimento da população envolvida, principalmente da população mais grave, que é varrida para debaixo do tapete. E aí se transformou o autismo. Eu gostei desse termo, que é de um livro norte-americano do ano passado, em uma commodity, que é produzida, trocada, negociada, consumida e passa a ser passível de comercialização. Só para vocês terem uma ideia, saiu esse trabalho em abril desse ano, pegando o cenário brasileiro com consequências. Só no cenário legislativo nós tínhamos, em abril, 386 propostas na Câmara dos Deputados. 2 frentes parlamentares e um partido se criando como o Partido dos Autistas. No cenário executivo, se aumentou a criação de serviços específicos utilizando recursos públicos, sem investimento correspondente em se ampliar os CAPCI, que atendem todas as doenças mentais na criança e que são 108, 110 no Brasil. E sem se formar profissionais competentes. Nós temos psiquiatras infantis no Brasil, pela ABP, menos de 300. E se eu considerar aqueles que têm o registro nos seus conselhos regionais, nós chegamos a 800 e pouquinhos, com alguns estados não tendo nenhum. Dentro do sistema mercadológico, nós aumentamos o número de clínicas privadas, aumentamos a formação, a má formação. Se os senhores entrarem na rede social, vocês vão ver a quantidade de cursos e seminários e simpósios sobre o tema. Passamos a oferecer produtos e bens de consumo, e vocês vão dar risada daqui a pouquinho, e passamos a ter estratégias de marketing. Um aeroporto tem uma sala sensorial que diz que não pode permitir a entrada de pacientes que são agitados, né? É só uma estratégia de marketing. E o cenário judicial, mais ainda, com um aumento de ações que têm o TEA enquanto objeto, inclusive com escritórios de advocacia fazendo publicidade, dizendo que são especializados em TEA. E cursos de atualização. Então, esse é um cenário mercadológico. Por que isso? Porque até os anos 80 não tinha essa intervenção em larga escala, porque as escolas especiais eram muito em cima da ideia das APAES, do Amor Construiu esse Centro, e dos interesses muito pessoais. Né? O modelo era um modelo médico-psicológico que, considerando o autismo um quadro grave, dava muito pouca esperança, não vendia esperança. Em 87, o Louvas, que eu já citei, publica o estudo e introduz um modelo de intervenção que muda o discurso, porque, embora não fosse a intenção dele, ele traz uma ideia
de recuperação, principalmente porque essa senhora, em 93, publica um relato autobiográfico que refere como o método usado nos seus 2 filhos autistas mudou a vida dela. E isso virou um best-seller. E o método entra na cultura popular. E aí se faz uma divulgação teoricamente científica do método como única abordagem. E aí se criam produtos que atendem o mercado. Tudo isso que vocês estão vendo aí embaixo é tirado da internet, por isso não tem licença, né? Se começa a trabalhar com educação, até com projetos culturais, com assistência à saúde, com projetos de pesquisa, com laboratórios, com informações, com filmes, com patentes, com aposentadorias, com Sistema Nacional de Saúde, com uma porção de coisas. Então, é um processo de expansão. Que o grande empoderamento é feito em cima das organizações não governamentais, que recebem dinheiro do governo, em cima de um sistema de representação cultural. Ele é uma mercadoria importante. Então se criou uma indústria de trabalho de instituições, um nicho de mercado com criação de produtos, mesmo que sejam muito parecidos com os produtos usados para crianças sem problema nenhum. E isso é um incentivo para a produção de diagnósticos. Porque nós criamos uma infraestrutura, precisamos criar um mercado. Nós criamos um problema com uma resposta institucional de 2 jeitos, né? A resposta institucional intervencionista, prevencionista, e um modelo de neurodiversidade, que é intervencionista igual. Intervencionista não sobre a população autista, mas sobre o resto da sociedade. Então o autismo vira mercadoria e se cria uma lógica cultural em função dele. Quem ganha com isso? 4 diferentes redes: os acadêmicos, os pais, os boards de certificação e os conferencistas. Por quê? Porque todos eles passam a ter mercado. Os pais é a coisa mais antiga. O Goffman, no livro dele sobre estigma, já fala isso, né? Que se sai de ser pai de uma criança com um problema grave para ser presidente da instituição. E aí fica esse o problema. Quem dá o laudo de autismo? Quem controla a narrativa cultural? Essa intervenção foi aproveitada como uma esfera madura para a criação e exploração de mercado. Algumas se indica, eu já recebi indicações de colegas de 60 horas semanais de atendimento a uma criança. Se os senhores pensarem que, por lei, essa criança tem que estar 20 horas na escola por semana, sobram mais 20. Os senhores tiram de 8 a 10 horas por dia de sono. Né? Os senhores tirem mais pelo menos 2 horas de almoço e jantar. Sobraram 5 horas, se os senhores fizerem o balanço no dia. Se os senhores tirarem em São Paulo, isso não vale porque o tempo é muito maior. Mas se os senhores tirarem o tempo de deslocamento mais 1 hora, sobram 4 horas por dia para fazer estimulação o tempo todo. Porque ele tem que brincar pelo menos 1 hora por dia. Né? Isso significa que indicar 60 horas de estimulação semanais é uma mentira. E uma mentira que não tem justificativa. Né? Por isso que quando os senhores veem aquela minha brincadeira
do aumento das prevalências e que todos vamos virar autistas, vocês vão ver que tudo começa no fim dos anos 80 e se agrava a partir de 2010. E isso não acontece só com o serviço de intervenção, é com tudo. Usando e se valendo da esperança dos pais. E aí uma coisa interessante, eu estou indo rápido porque eu já passei do tempo, é que isso não é estatal. Né? O dinheiro é privado. O dinheiro ganho. Né? Se os senhores forem ver todas as narrativas legais de legislação, elas não dizem respeito ao SUS. O SUS não oferece nada. A cobrança que é feita é em cima, por exemplo, considerando a saúde, é sobre a saúde suplementar, que representa só 25% da população brasileira. O SUS representa 75%. E o SUS não oferece nada. Esse é o mercado. E a noção de espectro ofereceu a narrativa mais esperançosa possível. Porque quem não quer ter um filho que nem o Messi? Só que nem o Messi diz que ele é autista. Ele veio a público na rede, né, informatizada, para dizer que isso era uma mentira inventada por um jornalista. Os screenings passam a ser importantes. E por que será que as pessoas começam a querer ser autistas? Até para encerrar. Como eu acho que muitos têm uma idade aproximada da minha, era muito fácil eu saber quem eu era quando eu era adolescente, numa crise de identidade. Eu sabia que eu era um homem branco, de origem imigrante, queria fazer medicina, ou que fazia medicina. Eu tinha uma identidade. Na medida em que o tempo foi passando, as categorizações foram se fluidificando. E aí, como é uma identidade sem categorização? Eu não sei mais o que eu sou. Eu posso ser qualquer coisa. Eu posso até nem mesmo ter gênero humano espécie sapiens, gênero homo espécie sapiens. Eu posso ser um therion e achar que eu sou uma raposa. Como é alguém, criança ou adolescente, crescer sem parâmetros? Isso é uma crise de identidade. Precisa se encontrar uma categoria que seja valorizada. Talvez por isso seja mais fácil ser autista do que nada. Nos anos 90, uma revista brasileira publicou uma frase do Ziraldo, se não me falha a memória, que eu acho interessantíssima. Ele falava assim: o Sartre escreveu um livro importante chamado O Ser e o Nada. A proximidade do fim do século muda um pouco o nome do livro. Hoje o livro seria O Ser é o Nada. Talvez essa seja uma das razões de se ter tanta gente querendo ser autista. Hoje é difícil passar um dia que não venha alguém para mim querendo um atestado de autista. Mas também nós passamos a conseguir vender qualquer coisa, até camiseta, e obter lucro com autismo. Né? Isso também é uma propaganda retirada da internet. Talvez a coisa mais difícil no momento seja diferenciar o que é sério do que é ideológica, política ou afetivamente desejado. Porque quando a gente não faz isso, a gente sacrifica a verdade no altar do politicamente correto.
Infelizmente, eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Peço aos senhores desculpas por ter ultrapassado 15 minutos do tempo, né? E estou às ordens, se algum dos senhores quiser me atirar tomates ou coisa parecida, eu estou às ordens. Com a palavra, doutor Scala. Professor, realmente o senhor fez uma instigante apresentação. Abordou de uma maneira ampla, de uma maneira abrangente, de uma maneira profunda. O senhor considerou postulados, métodos e conclusões, tanto teórico quanto prático, do autismo, que isso e essa reflexão, não é, sobre a mercadologia, não é, que está envolvida nessa patologia, em outras patologias, isso realmente é muito importante. Então, uma dúvida. Foi divulgado que o Brasil tem 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico formal de autismo, ou seja, cerca de 1,2% da população. Então, como é que foi feito esse diagnóstico? E se isso está correto? E se nós fôssemos enxugar isso de acordo com as suas premissas, quanto é que realmente nós chegaríamos? Claro, esses instrumentos utilizados, o que o senhor tem a dizer sobre, e como é que foi feito esse diagnóstico, na medida que, veja, são essas pessoas habilitadas a esse diagnóstico são mínimos. Será que foram feitos por outras vias? Pelo Google? Veja, provavelmente é pior que isso. Provavelmente foi feito como é feito um censo, porque trabalhos de pesquisa eu conheço sobre autismo, um só, feito na cidade de Atibaia, aqui interior do estado de São Paulo, pelo falecido professor Marcos Mercadante, que utilizou métodos epidemiológicos e trabalhou com uma amostra representativa de população. Deve ter sido feito como é feito um censo. Eu bato na porta da casa e pergunto: tem alguém aí? Alguém deficiente? Que deficiência tem? E o dono da casa responde. Autorrelatado. É autorrelatado. Certo. Ok, vamos abrir a questionamentos. Nós temos uma comunidade muito grande de alunos da psicologia, de ligas acadêmicas aqui das universidades de Cuiabá, e só dizer que, em relação àquelas pessoas identificadas pelo Zoom como participantes, a academia vai oferecer certificado de participação e entre em contato com a secretaria da academia, por gentileza. Doutora Marisa, nossa querida presidente em exercício hoje, e nossa querida psiquiatra, referência nossa aqui em Cuiabá, por gentileza, e aberto aos questionamentos aí da audiência. E professor também, Doutor, Almir Adena, nosso querido Almir Adena, que foi não é, que realmente permitiu também essa aproximação com o professor pela sua amizade longa. E obrigado. Fomos colegas de faculdade. ele contou mesmo. Doutor Francisco, é um grande desafio. Eu também sou médica, psiquiatra há muitos anos, 45 anos de formada, então eu posso dizer que tenho uma larga experiência em todos os ramos da psiquiatria, porque eu estou aqui em Mato Grosso há 43 anos, numa época em que não tínhamos, uma vez até a colega de São Paulo perguntou aqui, que falou assim: Marisa, quem faz ambulatório de toque? Eu falei: quem faz ambulatório de toque em Mato Grosso? Em Mato Grosso a gente faz todas as especialidades, porque na época nós éramos, acho que 7, 10 psiquiatras, então a gente atendia criança, idoso, todo tipo de paciente. Então, assim, o que eu vejo, eu achei brilhante a exposição do senhor, eu já li muito sobre as coisas que o senhor escreve,
E assim, eu fico vendo hoje em dia, na minha clínica, que assim, a gente não consegue mais ter o retardo mental, Não. ninguém mais é fóbico, ninguém mais é ansioso, não existe tímido mais. As pessoas que repetem padrões, né, às vezes têm algum sintoma de transtorno obsessivo compulsivo. Não, não é mais, é autista, então existe uma indústria mesmo. Então, quando a gente fala, não, você não é autista, você arrumou briga. Porque o paciente vai, a família vai, porque ela quer um laudo. Como eu sou psiquiatra forense, eles vão com esse intuito. Não, a senhora é psiquiatra forense, a ponto de uma vez o paciente falar: essa doutora é horrorosa, horrível, eu vou denunciá-la, eu vou isso, eu vou aquilo, porque ela não me deu o diagnóstico de autista, porque a pessoa não era autista. Na verdade, ela tinha, o marido era esquizofrênico, a filha, sim, era autista, e ela tinha uma deficiência leve, mas não tinha nada de autismo. Eu falei, não, a senhora não é autista. Eu não posso dar um diagnóstico, porque isso fere a minha consciência médica, me fere a ética, mas eu inventar um diagnóstico para a senhora. E isso é uma coisa que está acontecendo frequentemente. É o porteiro da escola que dá o diagnóstico, é a professora, é o vizinho, é a comadre. Então, assim, é uma luta nossa, médica, por esse ato médico, que é exige muita avaliação desse paciente, seguimento desse paciente. Mas hoje virou uma banalização, eu acho que eles estão falindo os planos de saúde, as Então, pessoas querem, porque querem vários benefícios, porque, na verdade, tem os benefícios, eles têm entrada gratuita em eventos sociais, têm passagem gratuita, interestadual, eles têm o BPC, né, o benefício continuado. Então, eles têm vários benefícios e isso, obviamente, todas as pessoas lutam para ter esse diagnóstico. Então, ninguém mais quer ser tímido, ninguém mais é ansioso. Então, assim, é um grande desafio hoje o autismo. Tanto que o Conselho Regional de Medicina me convidou para fazer parte de uma câmara técnica sobre esse assunto. Eu creio que o CFM, eu já fui conselheira federal, eu creio que o CFM vai tomar uma atitude, assim, junto à Câmara Técnica do Conselho Federal, para se criar normas. Eu acho que está precisando de se criar normas, que é o que o senhor falou, virou um mercado, né? Então, eu quero agradecer imensamente essa palestra maravilhosa que o senhor fez para nós. imagina, eu que agradeço, faço minhas as suas palavras, porque eu já cheguei a ser quase agredido aqui. Já tive pacientes que rasgaram o dinheiro da consulta na sala de espera. Eu já poderia contar N casos, mas acho que a senhora tocou uma coisa que apareceu uma questão aqui que acho que também tem a ver, que ela diz assim: entendo que a conscientização é o melhor caminho para nós profissionais, mas tenho uma dúvida, é possível frear tudo isso? Eu espero que sim, só que eu não acho que esse caminho é simples. Eu acho que esse caminho passa pelos conselhos, como falou a doutora, né? Porque passa pela regulamentação dos diagnósticos, né? Isso não é uma questão que a Câmara dos Deputados tem que dar palpite. Isso é uma questão técnica. Se eles É, querem dar benefícios, perfeito, eles têm o direito de dar do jeito que eles quiserem, mas não com o aval técnico, né? Para isso, eu preciso regulamentar os documentos. O documento é o laudo. Não é como querem alguns deputados, o atestado médico dado por qualquer profissional da rede ou particular. Não é isso. É um laudo pericial. ó, um ato médico, né? É um ato médico e é um ato médico especializado. Não é qualquer médico que tem que dar, não. Sim. Além disso, eu acho que passa pelas universidades. Passa pelas universidades porque, veja, eu posso falar da Universidade de São Paulo, que é uma boa universidade. Quem falava de autismo era eu. E para os residentes, porque na graduação tinha uma aula que era eu que dava. E na psicologia sou eu, porque ninguém fala. Então, como eu quero formar profissionais se eu não tenho disciplinas específicas? Eu não sei na Universidade Federal em Mato Grosso,
Mas é muito difícil você imaginar uma faculdade de medicina hoje que tenha um departamento ou um serviço de psiquiatria infantil. Então, como eu formo gente? Se eu não formo gente, como eu quero dar diagnóstico? Passa pelas universidades, passa É, pelo sistema de formação e passa pela viabilização do sistema de formação. Porque eu não posso querer que alguém vai estudar durante 10, 15 anos para depois não ter onde trabalhar. Então, é possível frear? É, mas isso pressupõe um trabalho sério que vai envolver conselhos, academia, a universidade e os serviços públicos. Porque o problema não é a medicina suplementar. O problema é o SUS. O que que o SUS está oferecendo? O que se cobra da medicina suplementar devia ser dado no SUS também. Por quê? Porque pobre não tem direito a tratar autismo. Como eu quero fazer 40 horas semanais de aba no serviço de saúde suplementar e o SUS não dá isso? Se eu tenho que oferecer, eu tenho que oferecer para todo mundo. A função do médico é indicar o melhor tratamento. Ele não vai dar o tratamento melhor porque esse pode pagar ou aquele não. Ele vai indicar o tratamento que é necessário. Se define por lei uma série de coisas, ué, o SUS tem que oferecer. E a doutora falou uma coisa que é fundamental. Todos os benefícios que ela citou só servem para os chamados autistas nível um. Porque aquele autista, que é uma boa parte dos meus pacientes, que com 20 anos não consegue nem ir ao banheiro sozinho, você não tem benefício nenhum. Ele não se aposenta antes, ele não tem redução de horário, ele não tem, como que eu posso dizer, cota para entrar na universidade, ele não tem cota para trabalho, ele não tem nada. Nós estamos falando de uma minoria, inclusive de autistas, né? E isso é cruel. A palavra Eu acho está que aberta. Nós temos, professor, um membro do Conselho Federal de Medicina, o doutor Nelson, mas eu já não estou identificando ele aqui nos participantes. Talvez tenha se retirado. E está aberta ao questionamento. Já estamos com cerca de hora e meia de participação. Doutora Marisa, talvez Doutor alguém Scala, mais quer se manifestar, por gentileza? doutor Scala, o doutor Pois não. Nelson se encontra conosco, doutor Ah, tá Nelson. com... ah, então. Então, por favor, doutor Nelson, Conselho Federal. É uma grande alegria. Eu sou epidemiologista e fiquei preocupado porque em alguns estados americanos a gente vê, para meninas, 1 a cada 12 meninas diagnosticadas com TED e 1 para cada 8 meninos. Quer dizer, isso é mais frequente que pneumonia. É simplesmente isso impossível, é, né? Mas é essa autodeclaração que o Dr. Francisco falou. e isso é um problema, né? Porque eu não sei o senhor, mas a gente tem inclusive uma dificuldade. Hoje, quando eu vou orientar mestrado, doutorado, uma das dificuldades é a amostra. Porque se o senhor faz uma coleta de amostra muito sem cuidado, o senhor encontra o resultado que o senhor quiser, né? Francisco, Diga, é brinha, Chico. fala. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Nelson, meu colega lá da Comissão de Médicos de Fronteira no Conselho Federal, participando aqui da nossa academia. Segundo, parabenizá-lo pela palestra e obrigado por ter vindo ajudar a Imagina. nossa academia. Você estava falando, é outra coisa, é a moda, eu acho, que agora é a doença da moda. Isso eu vi, eu sou médico do trabalho, acompanho desde a alteração das normas em 95. Então, quando começou a apuração de riscos e tudo, aí tudo, a primeira coisa que surgiu foi a doença da surdez. É ruído, ruído, ruído. Aí depois lombalgia, problema de coluna. Depois veio a LER, né? Agora é psicossocial, agora doenças mentais. E aí vai, cada hora. E aí uma profusão de cursos, de palestras, de gente
ganhando dinheiro com isso, que acabou de surgir, já tem gente expert fazendo, né? Então é um comércio realmente violento. E Obrigado, hein? isso é um pecado porque a população que realmente precisa é expoliada, né? Porque se deslocam recursos. É, não é fácil, não, viu? Mas é mais charmoso você É, ter um quadro que aparece na série da Netflix, né? É é, mais e- charmoso. esses dias uma moça ficou brava comigo porque ela queria que eu desse o atestado de fibromialgia para ela Pois poder é. descontar imposto de renda. Eu falei, olha, eu não acho que isso aí é doença para isso, né? Mas o governo vai aprovar, e aprovou, né? É um absurdo, né? Pois é, mas a Sociedade de Reumato deu um parecer E interessante, né? foi. Ela deu um parecer bem interessante, dizendo que ela acha que não é, que a incapacidade não é presente o tempo todo, é só durante os períodos de crise. Ela dá uma justificativa muito boa, né? Muito bom. Professor, qual que seria o caminho a seguir para que o SUS encampasse, abrangesse esses cuidados? A gente sabe que é uma questão muito ampla, que os profissionais são em reduzido número, mas o que o SUS poderia fazer para, com o tempo, não é? Quem sabe a médio prazo, se conseguir algum resultado para essa população, considerando as desigualdades sociais, ainda recentemente, agora, mês passado, nós tivemos a professora Débora Malta falando das desigualdades sociais em saúde no país. Isso é um assunto realmente relevante. Veja, eu acho que o senhor vai ter que para o SUS fazer alguma coisa, eu acho que vai se depender exatamente da formação de pessoal, porque o SUS não vai fazer nada se ele não tiver gente, né? Infelizmente, nós resolvemos as coisas por lei. E no Brasil, até um governador de um estado chegou a falar isso, existem leis que pegam e leis que não pegam. E na saúde, uma boa parte das leis não pega, né? Principalmente na saúde mental. Então, eu acho que a gente tem que começar de lá de baixo, né? Nós temos que começar de formação de pessoal e não de formação de pessoal porque eu preciso de grandes pesquisadores. Claro que eu preciso de pesquisadores, mas eu preciso de gente para atender as pessoas. E preciso de gente bem formada. E nós fazemos o contrário, né? Nós aumentamos o número de médicos mal formando-os, né? Então, eu acho que nós trabalhamos com os números. Eu vou dar um exemplo tolo, mas por favor me perdoem. Nós tínhamos um índice alto de reprovação no primeiro ano do ensino fundamental. Nós melhoramos o ensino fundamental? Não, nós fizemos aprovação automática. Então deixou de ter reprovação. Mas isso são as maquiagens que nós vamos fazendo, né? Então eu acho que a primeira coisa seria isso, e aí uma seriedade na organização dos serviços, né? Viu, É Escala? impossível. Esse assunto, Escala. O CAPS 3 de Várzea Grande, que é o único de Mato Grosso, ainda, de Cuiabá ainda vai ser inaugurado, eu perguntei lá por que é que não tem psiquiatra. Ah, porque psiquiatra é muito caro, então a gente contrata um clínico para atender aqui. Então, essa é a política, essa é a visão. É, porque o senhor falou exatamente isso, né? Se trabalha com o número, e aí o número fica bom, né? O senhor melhora o número, né? O senhor tem tantos mil atendidos, não importa como ele é atendido, né? E isso as classificações psiquiátricas facilitam, porque se o senhor preencher simplesmente escala, a enfermeira não, a auxiliar de enfermagem preenche na sala de espera, né? E isso Exato. é relativamente frequente, o médico só olha a escala. E já temos um número de médicos bom para assistência médica em níveis, né, de per capita por habitante, mas na verdade não temos qualidade, esse que é o problema. E a tendência é piorar essa qualidade, né? Exatamente. Isso que é lamentável.
Professor Scala, Márcio, eu poderia fazer uma observação, Scala? Pois não, querido. Nosso ex-presidente da academia, doutor Márcio. Boa noite. Boa noite, professor Francisco. Quero Boa noite, um parabenizá-lo prazer. pela excelência da sua palestra. Vejo com relação ao diagnóstico, eu sou cirurgião, quer dizer, uma outra área, né? Em função dos dados apresentados, estamos fazendo mais diagnóstico do autismo e ou diagnóstico equivocado. Parece que as duas situações, é isso mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que o mais diagnóstico, muitas vezes, é pelo equívoco. E acho que a sua especialidade tem uma vantagem sobre a minha. É, Porque quando o senhor erra, o erro é visível e todo mundo vê. é E, por verdade. exemplo, nesse quadro, no caso do autismo, não. Inclusive porque o senhor trabalha com algo que não, o senhor não tem um diagnóstico etiológico, né? E que quanto mais o senhor aumenta o espectro, mais o senhor inclui coisas diferentes, muitas delas que fazem parte, talvez, até da normalidade, né? E o nosso erro, às vezes, pode ser fatal, né? O do senhor todo mundo vê. E o da gente fica escondido, né? Isto. Inclusive, Ainda com relação, no caso das patologias, quais são as patologias mais frequentemente que entram no diagnóstico diferencial e tem um equívoco aí no diagnóstico correto? acho que a primeira é o retardo mental, né? Quando eu comecei, Argumental. se trabalhava muito com retardo mental. Eu trabalhei muito com crianças com retardo. Hoje o senhor não encontra mais. Todos os retardos mentais viraram autistas. Virar autista. Outro quadro importante, fobia social, Fobia né? social. Dificilmente o senhor pega, porque uma boa parte virou autista, né? Mutismo seletivo, igual, virou autista. Alguns déficits graves específicos de linguagem viraram autistas. Se eu for pensar em adolescentes e adultos jovens, piora, porque as personalidades esquizotípicas, as personalidades esquizoides desapareceram. Todo mundo virou autista, Desapareceu. Verdade. né? Os graves transtornos obsessivos compulsivos viraram autistas. Então, uma boa parte da. Porque, teoricamente, se o senhor for pensar, psiquiatria é uma especialidade eminentemente clínica. O senhor não tem propedêutica armada. Uhum. E aí, ou o senhor tem conceitos muito bem estabelecidos, que podem até ser errados, mas que são conceitos sobre os quais o senhor se baseia, ou o senhor fica diagnosticando por aparência, né? Qual que é um problema que hoje eu tenho com o estudante? É eu perguntar para ele assim, o que você viu no paciente? Aí ele me conta algo, eu falo assim, mas o paciente não mostrou isso. Ele falou, não, mas a mãe contou. Não, a mãe contou, é anamnese. Isso não é exame. Você não viu isso. Isso é outra coisa, né? A maior dificuldade é essa, porque se contou, se preenche o screening, ele é autista. Não, mas isso, você viu isso? Não, não vi. Bom, então, como você fala que é? Esse é um problema sério. Então, uma especialidade clínica num momento histórico onde se faz pouca clínica. Se pede exame. E aí passa a se pedir neuropsicológico. Como o neuropsicológico é um instrumento importante, mas ele não dá diagnóstico. Aliás, é até proibido, né, de dar o diagnóstico. Existe parecer do CRP. Ele dá dados cognitivos desse indivíduo, o do indivíduo que está no exame, mas não dá um diagnóstico nosológico. O diagnóstico nosológico é privativo do médico. É ato médico. Só para finalizar, professor Francisco, com relação ao tratamento, eu fiquei curioso, o senhor disse que um terço é tratado por medicação e trata-se de agitação, né? Se Então, tratam sintomas-alvo, é.
Isso, de uma forma sucinta, como é que é feito essa terapia? O senhor não tem medicamentos específicos para autismo. Então, os medicamentos, como eu falei, são voltados para determinados sintomas. Alguns sintomas do autismo não têm medicação que atue. Por exemplo, o déficit de sociabilidade não tem medicação que atue. As alterações de linguagem não têm medicação que atue, né? As alterações sensoriais, a medicação não atua. Na verdade, a medicação atua sobre quadros de agitação, sobre atividades ritualísticas graves, sobre estereotipias, sobre autoagressividade, sobre heteroagressividade. E aí, o senhor tem algumas medicações que têm evidências de funcionamento, mas não específicas para o autismo, para essa sintomatologia. Por incrível que pareça, eu vou dar para o senhor vai dar risada. Os três medicamentos que têm as maiores evidências para trabalhar com essa sintomatologia, pode rir, é o haloperidol, que é da década de 60, a risperidona, que é dos anos 80, 90, e o aripiprazol, que é o mais novinho, que é o começo dos anos 2000, ponto. Para os casos mais leves, a partir do DSM-5 e das mudanças conceituais já, se diz como algo razoavelmente com evidências. Para as alterações de atenção, se usar os estimulantes tipo metilfenidato, tipo dextroanfetamina, né? Mas isso só nos casos leves, porque os casos mais graves, eles costumam agitar, eles costumam aumentar as estereotipias, então naqueles muito pouco comprometidos cognitivamente. E os outros medicamentos são off-label. O senhor não tem grandes drogas. Por isso que o senhor trabalha com um terço da população só. Uhum. Então, por exemplo, hoje está na moda o canabidiol. Pode ser que daqui a alguns anos se tenham evidências. Mas nesse momento, as evidências para o canabidiol são síndromes convulsivas, tipo Lennox-Gastaut, né? Tipo Duzi, que são síndromes convulsivas aí dos primeiros anos de vida, né? Mas só. E aí, isso cai na mercadologia. Muito obrigado. Imagina, é um prazer poder conversar com os senhores. Professor, nós vimos um questionamento, possivelmente, de um participante. O senhor já respondeu parcialmente. A questão foi perguntado sobre as avaliações neuropsicológicas. Quer dizer, o senhor já respondeu parcialmente, mas o que o senhor diria? Quer dizer, claro que isso vai ter que passar por um crivo médico, não é? Essa primeira avaliação inicial. Claro, claro. O diagnóstico nosológico é médico. Ponto. O diagnóstico autismo é um diagnóstico nosológico, tá? Ele é um diagnóstico clínico. Não existe um exame que me dê o diagnóstico de autismo. Eu me valho da avaliação de outros profissionais para pensar funcionalidade, para pensar áreas mais afetadas e para poder indicar e sugerir algumas atividades que eu não tenho competência para executar, né? Então, quando se fala em alterações sensoriais, muitas vezes a terapeuta ocupacional é que vai trabalhar, né? Então, se pede avaliação e se encaminha, Eu acho que é nosológico. mas o diagnóstico é nosológico. Quando eu peço um teste neuropsicológico, eu penso nas funções que vão estar mais afetadas. O prejuízo atencional é muito grande? Às vezes não, né? O prejuízo de memória de trabalho é grande? Não necessariamente, mas e a organização visomotora? Então, aí o senhor vai direcionando para onde o senhor vai encaminhar o tratamento, A inclusive. multidisciplinaridade exatamente no seu melhor aspecto. Exato, porque não é para o diagnóstico é clínico.
E isso se criou uma indústria também, né? Porque os pacientes chegam e falam: o senhor não vai pedir exame? Ué, posso pedir, mas isso não vai mudar nada. Eu posso pedir um exame genético, mas veja, o exame genético eu vou pedir se eu suspeitar de algo, por exemplo, na questão de uma herança monogênica simples de um quadro específico. Eu vou pedir um screening metabólico se eu suspeitar de uma doença metabólica, né? Agora, eu tenho que saber também para quê, né? Porque eu descobri que nesse meu paciente o cromossoma 21 tem um gene afetado no cromossoma 21. Bom, isso muda o que em termos terapêuticos? Em termos de pesquisa muda, mas em termos terapêuticos, qual é o benefício que essa criança vai ter? Por isso que eu falei que os diagnósticos, eles têm finalidade diferente e eles têm objetivos diferentes, né? Na universidade, eu posso me dar o luxo, nem sempre, né? Mas de pedir uma ressonância magnética. Por quê? Porque o paciente não paga e eu tenho interesse. Mas se eu estou atendendo esse paciente e vou falar, é uma síndrome de Aicardi, falta corpo caloso. Tá bem, eu aumentei a minha casuística e a criança mudou o quê? Em termos de benefício para essa criança. Então, eu acho que todos esses aspectos têm que ser levados em consideração, porque tem um custo. E esse custo, muitas vezes, é o paciente que paga também, né? Então, acho que essas questões são importantes. Um neuropsicológico hoje é um teste caro. Então, não é algo que eu vou ficar pedindo para todo mundo. Eu vou pedir se eu achar que tem uma finalidade, né? Uns R$ 4.500, parece, em torno disso. Aqui em São Paulo, daí para mais. O senhor chega até 6, 7 mil reais. Então, não é uma coisa que o senhor vai ficar pedindo simplesmente para eu falar assim, ele tem. E aí tem um outro problema, que é assim, eu preciso saber o que eu vou fazer com o exame, né? Se eu receber um exame de ortopedia, eu não faço nada com ele. Eu não sei, né? E muitas vezes se pede o exame, sei lá para quê, né? Muito bom, estamos com 1h50 praticamente de participações. Scala. Professor, Ah, Almir, Scala. pois não? Doutor Francisco, Fala, Almir. foi um prazer ouvi-lo e me desculpa, mas é um sentimento de orgulho de ver assim a maneira como o senhor desenvolveu o tema e colocou. E foi um prazer muito grande revê-lo. Mas não me chama de senhor, né, Almir? É que está todo mundo te chamando de senhor. Eu falei, bom, vou chamar. Cá entre nós é o velho Foguinho, viu? Pois é, eu ia falar, você me conhece por apelido e você Grande, vai. grande tocador de violão Pois é. eu tinha uma certa inveja porque as mocinhas da faculdade, da nossa turma, ficavam tudo lá em volta dele, viu? E ele cantando. Faz Era muito tempo. faz tempo, faz tempo. Mas fiquei muito satisfeito de ver assim a maneira como. Aliás, a nossa escola teve grandes expoentes na nossa medicina. Mas eu li seu livro, que ganhou o Jabuti, parabéns, Do Jabuti autismo adulto. Prêmio, Autismo no Adulto. E parece que tem quer dizer, parece, me parece ter percebido, pelo que eu li da sua exposição, que tem um componente genético no autismo. Se E como é que fica isso? Quer dizer, quando se detecta o autismo de verdade, quanto tem de comportamento naquela formação
da personalidade, ou de autismo, ou de genética? Como que é, Francisco? Olha, a questão genética é uma questão importante no autismo, mas no autismo você não lida como se fosse uma herança monogênica simples, né, do tipo mendeliana, herança dominante e recessiva, não. O que se fala no autismo é em termos de uma herança poligênica, mas se acreditando que tem mais de 400 genes envolvidos. Então, você não faz diagnóstico. Quando você dá o risco, você dá um risco empírico, que é um risco de população. Então, se tem um irmão autista, esse risco é entre 3 a 7%. Se tem é, O pai. dois irmãos autistas, esse risco sobe, né? Ah, Então, os riscos, eles são empíricos. E as avaliações genéticas, hoje você já faz avaliações de gene, né? Os estudos de DNA, eles são interessantes para pesquisa, mas sob o ponto de vista de indicação terapêutica, eles ainda têm pouca eficácia. são até Talvez, dependíveis, né? talvez proximamente, isso talvez tenha um significado em termos de. Porque, vê, quando você está falando de autismo, você está falando de um grupo extremamente heterogêneo, né? Que provavelmente vai incluir uma série de doenças diferentes. Enquanto a gente não conseguir, e por isso que eu acho que o conceito de espectro é um conceito ruim, porque ele aumenta a amplitude, né? E aí você vai colocando cada vez mais coisas diferentes e vai sendo cada vez mais difícil estudar, porque você não mantém homogeneização de amostra, né? Então eu acho que a médio prazo, a longo prazo, os estudos genéticos vão te levar a definir categorias diferentes de quadros autísticos, mas a gente precisa definir clinicamente antes, né? Porque senão vai se estar descrevendo coisas muito diferentes. Mas você tem trabalhos desde os anos 70, na época se fazia estudo de gêmeos e estudos de famílias, né? Então aí você tem uma frequência maior em familiares, uma frequência muito maior em gêmeos, né? Por que o Mas, Fraletti nunca falou em autismo? olha, o Fraletti era um psiquiatra bem clássico, né? Schneideriano. E a formação do Fraletti, e eu aprendi muito com ele. Eu acho que a psiquiatria da escola era uma psiquiatria tão boa que deu origem a uma porção de professores, né? Ah, exato. Agora, a formação do Fraletti, ele foi diretor do manicômio judiciário, né? Ah, Então, a grande paixão dele eram as personalidades psicopáticas. E era onde ele enfatizava mais. E a formação clínica dele era uma formação alemã, né? Era uma formação alemã aonde e de adulto. Então, o autismo tinha um peso muito pequeno, porque assim, quem mais iria estudar o autismo na época, mesmo com a descrição sendo do Kanner, era a psiquiatria francesa, que o Fraletti não gostava muito, né? Então, por isso que ele não falava. Tanto que quando eu fui começar a fazer infantil, eu fui perguntar a ele com quem eu vou ficar. Eu falei, eu não sei onde está, mas procure o Krinsky, porque o Krinsky é o único psiquiatra de criança que eu acredito. Então, descubra onde ele está e vai ficar com ele. Foi meio assim que eu fui para infantil, né? Com a sugestão dele. Mas é por isso que ele não falava. Não era uma coisa que fazia muito parte do universo dele, né? Mas tenho saudade do professor. eu também. Doutora Marisa, doutor Scala, alguma questão ainda? O senhor está sem microfone, doutor Scala. Agradecer imensamente essa brilhante apresentação, essa proximidade com a ciência, com o humanismo, a forma como o senhor apresentou. Realmente é um dos grandes momentos aqui da nossa academia. Só tenho que agradecer e cumprimentá-lo. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço e estou à disposição dos senhores quando quiserem ou precisarem. Muito obrigado. Queremos, doutora Marisa, para encerrar. Só um Então, pouquinho, Joel. Marisa. Oi. Parabéns, Marisa e Scala. O Scala está muito bem, foi muito bem, a Marisa e o Alberto. Parabéns a vocês que foram os mentores aqui. Muito meus parabéns. Obrigado, Almir. Um abraço. então, doutor Francisco, foi uma grande honra ter o senhor conosco essa noite. Foi uma pena que a gente só pôde trazê-lo online e só depois a gente soube que o Conselho de Medicina até teria trazido o senhor, se a gente tivesse programado com uma certa antecedência. O presidente do Conselho de Medicina se disponibilizou a trazê-lo em uma outra oportunidade. E em nome do Perfeito. doutor... Não do Dr. Roberto de Azevedo, que é o nosso presidente, e no meu nome de toda a Academia de Mato Grosso, eu agradeço imensamente a honra que o senhor nos deu de ter estado conosco esse tempo todo e foi extremamente enriquecedor. Para mim, pelo menos, foi assim muito. Batemos recorde de audiência muito nessa noite. Obrigada. Eu que agradeço o convite, a honra e o prazer de estar com os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Encerramos nesse momento a gravação do nosso evento, desejando a todos uma boa noite e esperamos encontrá-los no próximo evento. Lembrando aqui que a Associação Mato Grossense de Psiquiatras também está com seu evento agora no final de agosto. Entre nas redes sociais, que nós teremos aí o evento tratando de depressão pela Associação Mato Grossense de Psiquiatria. Um grande abraço, boa noite. Boa noite a todos. Abraço, boa noite. Boa Boa noite a noite. todos.